Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o professor Edmundo Medeiros falando sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. O advogado Marcos Tavares Leite comentando a nova medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que determina a cobrança da contribuição sindical exclusivamente por boleto bancário, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe a advogada especialista em direito digital, Rúbia Ferrão. Fique conosco. Ainda sobre a reforma trabalhista e regulamentações das reformas do CLT, que vieram desde 2017, no dia 1º de março foi editada uma medida provisória no sentido de regulamentar e disciplinar a questão relativa às contribuições sindicais. Na verdade, ela é mais ampla, ela trata tanto da contribuição sindical anual, que é paga uma vez só por ano, como também as contribuições mensais aos sindicatos e, inclusive, as chamadas taxas negociais ou contribuição assistencial decorrente da celebração de normas coletivas. Por essa medida provisória, ou seja, ainda deve ser votada e discutida no Congresso Nacional, mas já em vigor, só poderá ser recolhido essas contribuições sindicais através de boleto bancário que será entregue diretamente ao empregado ou profissional liberal. As empresas não poderão fazer desconto direto na folha de pagamento dessas contribuições, sob pena de ter que devolver esse valor corrigido, a não ser que o empregado de próprio punho assine uma carta autorizando e solicitando que haja o pagamento e o respectivo desconto dentro do seu salário. Caso contrário, as empresas não podem fazer nenhum tipo de desconto. Mesmo que conste de normas coletivas, ou seja, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e é o que está previsto, portanto, na medida provisória, essa cláusula é considerada nula, caso haja disposição obrigando ao desconto direto do trabalhador ou exigindo que ele tenha que manifestar uma oposição, uma contrariedade. Na verdade, o trabalhador só pode arcar com esse desconto se ele autorizar expressamente que assim seja feito pelo seu empregador. Até o dia 21 de abril, o Museu de Arte Moderna UMAN recebe a exposição Passado, Futuro, Presente, Arte Contemporânea Brasileira. A mostra com obras da coleção do UMAN pode ser visitada de terça a domingo. A exposição, que em 2017 passou pela Phoenix Art Museum nos Estados Unidos em parceria com o MAN, reúne 72 obras de arte contemporânea do acervo do museu, produzidas entre 1990 e 2010. A ideia da mostra surgiu para mostrar aos americanos uma arte contemporânea brasileira, da qual eles não estão familiarizados. O Museu de Arte Moderna de São Paulo fica situado dentro do Parque do Ibirapuera, na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número. Visite! O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS. O professor Edmundo Medeiros explica os desdobramentos dessa decisão. Acompanhe. O que eu gostaria de chamar a atenção hoje é o fato que, em razão desta decisão, que num primeiro momento diz respeito somente à exclusão do ICMS, do tributo estadual da base de cálculo, outras decisões passaram a ser proferidas. Isso porque muitas empresas também ingressaram com demandas buscando, pela mesma lógica, excluir o ISS da base de cálculo dessas contribuições, portanto um tributo de competência municipal, e também a exclusão do imposto da base de cálculo do lucro presumido. Vejam vocês, eu saí, portanto, de uma discussão que buscava a redução das contribuições ao PIS e a COFINS para uma discussão que diz respeito ao recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Daí que as empresas que têm interesse
justamente por serem optantes pelo lucro presumido, em discutir essa questão para que experimentem, portanto, uma redução da sua carga tributária, devem estar atentas ao fato de que nada deve ser feito, ou seja, não se deve adotar uma prática diferenciada no cálculo desses tributos, não se deve deixar de recolher tributo, por mais que pareça verdadeira, com bons prognósticos de êxito a discussão, isso só pode ser feito com uma autorização prévia do Poder Judiciário. Dito de outra forma, a empresa deve sim procurar um advogado, entender melhor o conteúdo dessa discussão e, eventualmente, ingressar no Poder Judiciário buscando uma permissão, buscando uma autorização para que o eventual cálculo mais vantajoso desse tributo seja feito com o respaldo de uma decisão judicial. Empresas que não ingressaram no Poder Judiciário para discutir ICMS na PIS/COFINS também podem adotar a mesma prática, ou seja, ingressar com ações tanto para discutir uma quanto outra tese tributária. Mais uma vez, lembrando que deixar de recolher o tributo é algo que recomenda-se seja feito somente com o amparo de uma decisão, de uma autorização judicial. Alberto Santos Dumont nasceu no município de Palmira, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. A cidade de Palmira teve seu nome trocado para Santos Dumont, que permanece até hoje, depois que ele tornou-se famoso. Projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esse feito lhe é garantido internacionalmente pela conquista do prêmio Dutch em 1901, quando contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, transformando-se em uma das pessoas mais importantes do século XX. Essa é Você Sabia? Desde 1996, o SIMP mantém a operação de um escritório regional da Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Vila Mariana, mais precisamente na Rua Fabrício Vanpré, número 70. E ele foi criado para unificar a abertura e alteração de empresa em todos os órgãos. Junta Comercial, Receita Federal, Fazenda Estadual e hoje também a Prefeitura. A empresa aberta é uma pioneira parceria entre os poderes públicos e a iniciativa privada. O objetivo é oferecer à sociedade uma forma rápida, a baixo custo, de estar quite com os órgãos públicos, tornando operacional o seu próprio negócio em 24 horas. O empresário ele tinha que passar em vários órgãos, né? Então ele vinha primeiro na Junta Comercial, registrava o seu contrato, e aí ele ia para a Receita Federal, depois para a Fazenda Estadual, e Prefeitura, onde ele começava a emitir o cadastro na Prefeitura e depois as licenças de funcionamento, né, dependendo de cada atividade. Demorava-se em média 60 dias para você abrir uma empresa nesses órgãos. E hoje, aqui no escritório regional do SIMP, você consegue fazer essa abertura em 24 horas e a abertura em todos os órgãos. Então você tem o seu registro na Junta Comercial, o registro no CNPJ, Fazenda Estadual, e Prefeitura em 24 horas, num único local, sem ter que fazer aquela peregrinação por diversos órgãos. No local também são realizados trabalhos de conciliação em convênio com o Tribunal de Justiça, além da certificação digital de empresas. Nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e aqui nesse local fazemos conciliações de várias naturezas, exceto conciliação trabalhista, né? E além dessa parte de conciliação, nós temos também a parte de certificação digital, que conversa diretamente com a nossa atividade de abertura de empresa, porque hoje em dia a empresa, para ela funcionar, ela precisa ter um certificado digital. Então nós fazemos aqui também. A pessoa já faz a abertura de empresa e também, se quiser fazer aqui conosco, temos também esse trabalho com a certificação digital. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Rúbia Ferrão, advogada especialista em direito digital. É um prazer tê-la conosco.
Olá, o prazer é todo meu, sempre muito bom estar aqui com vocês e falar de temas tão importantes para a sociedade. Muito obrigado. Se fala muito, e cada vez mais será a tendência, da mídia digital, da comunicação digital, do acesso a dados, da garantia da privacidade, etc. Isso é uma realidade. Sim, nós vivemos hoje na chamada sociedade da informação. E as pessoas às vezes nem têm essa percepção que a todo momento elas estão sendo filmadas, seja por uma câmera na rua, ou que tem um relógio que coleta dados de saúde, ou que você tem ali um celular que você mal acorda já está clicando ali nas redes sociais, ou comprando alguma coisa pela internet. E toda essa economia digital, ela é alimentada por dados. Daí porque a consequente proteção desses dados é fundamental para que os indivíduos possam viver bem nesta nova realidade. Antes da gente chegar no detalhamento da importância jurídica, etc., hoje você senta em frente a uma televisão, teu celular está do lado, você comenta alguma coisa de intenção de querer comprar alguma coisa e logo entra no celular ou e-mail, ou seja lá o que for, alguém oferecendo esse produto. Isso é uma invasão de privacidade ou não? Isso, na verdade, às vezes o usuário ele vai dando alguns consentimentos ao longo da sua experiência e seja muitas vezes pelos cookies, que são ali pegadas que você vai deixando sobre os seus gostos, né, aquilo que você prefere comprar, ou então pelos algoritmos de uma rede social que vai entendendo ali suas preferências. Isso acaba sendo feito um cruzamento com o marketing que te oferece então, porque veja, se ele sabe que você está querendo comprar alguma coisa ou que você está querendo viajar e ele já te oferece uma oferta nesse sentido, a chance de ele ter um cliente em potencial é muito grande. Mas de fato isso, dependendo das circunstâncias de como é feito, pode caracterizar uma invasão de privacidade. Por isso que é importante que o usuário, né, o que é o titular desses dados, ele possa ser esclarecidos como esses dados são coletados. Agora, como que o cidadão normal, de bem, se protege contra esses abusos, esses vazamentos, etc.? Não usando a internet, brincadeira. Joga fora, vai viver no meio do oceano, numa ilha deserta. Ou seja, não tem como. Não, até tem, né? Eu acho que ter a percepção, a gente mudar essa cultura e o usuário começar a entender que o dado dele tem valor, então quando ele baixa um aplicativo gratuito, ele entender que aquilo não é gratuito. Então ele está fornecendo em troca, muitas vezes, os seus dados pessoais. Então, como que ele pode se proteger? Primeiro, tendo a percepção dessa nova realidade e contestando, pedindo informações, querendo saber se aquele sistema é seguro, ele mesmo evitar de clicar em links que eles desconhecem, porque muitas das ameaças de vírus vêm por links e hoje em dia até pelo próprio WhatsApp, né, as redes sociais. Então, se proteger minimamente, não fornecer dados, muito cuidado quando alguém liga, olha, eu sou de tal instituição financeira, ou você ganhou uma promoção. Então, tudo aquilo que já acontecia, sabe, bilhete premiado, toda essa situação que existia aqui no mundo real ou offline, ele acabou migrando para a internet. Então, o usuário, o primeiro ponto que eu vejo, se eu posso deixar uma dica, é que ele desconfie. Então ele desconfie de tudo que aparece ser muito fácil, de tudo assim que solicita muitas informações, desconfie. Segundo, se proteja minimamente. Então é preciso um antivírus e hoje até no próprio celular, muitas pessoas não sabem que tem vírus hoje que já são direcionados para o celular, então é necessário ter um antivírus bom, atualizar esses antivírus, que não adianta ter e não atualizar. Então muitas vezes quando vem aquele, você precisa atualizar, a pessoa não faz nunca a atualização e aí novas ameaças não são detectadas. Então eu vejo que é isso. E a
acontecendo um abuso, exija os seus direitos. Nós temos aí várias autoridades que fazem o papel de defesa, tanto do consumidor ou como da coletividade. Então, a partir do momento que a sociedade passa a acordar e demonstrar que já está atenta a essa realidade e exigir esclarecimento, exigir os seus direitos, a situação começa a mudar. Na verdade, é uma relação, no mínimo, desigual. É uma relação de um usuário contra alguém que detém centenas de bilhões de informações e que não vai te dar resposta nenhuma. Eu acho que para isso houve uma mudança na legislação. Estou correto? Isso. Nós tivemos Qual foi a mudança? Isso, perfeito. Qual foi a mudança? A gente até acaba ouvindo falar, não tem proteção para os dados, dá a impressão que isso não tinha proteção, quando não é verdade. Se a gente pega a própria Constituição Federal, que é uma lei de 88, já se fala na proteção da privacidade, da intimidade, né, da honra, da imagem das pessoas. Só que a sociedade foi se tornando mais complexa. Então, hoje, nós temos muitas atividades que são realizadas nesse ambiente de tecnologia que simplesmente você dizer, olha, tem proteção à privacidade ou tem proteção à imagem, pode gerar um poder de interpretação muito grande e correr o risco de aquela situação, aquela atividade inovadora ou alguma outra situação desse tipo não se enquadre no conceito de proteção da privacidade. Fique uma dúvida, porque a gente tem uma lógica que o que não está proibido está permitido para os particulares. Então, a gente precisou buscar uma transparência e uma maior especificação. E isso é bom para todos, não só para o usuário, mas como para o negócio, porque se ele sabe o que pode acontecer, o que ele pode fazer em termos de tratamento de dados, ele não vai receber uma multa, ou se receber, ele foi consciente que estava fazendo algo da forma errada, né? Sim, mas antes da gente aprofundar nesse pedaço, a verdade é que hoje ninguém tem privacidade. Não é um fato? Ou é uma colocação equivocada da nossa parte? Dificilmente. A gente ainda tem a privacidade, né? Isso é garantido, mas o problema é que o próprio usuário, ele busca a exposição. Não, então, tá bom. Quem busca a exposição, quem autorizou os seus dados, etc., está perfeito. Agora, as pessoas, hoje, o cidadão comum, que não tem celular, que não tem nada, ele também não tem privacidade. Porque ele é filmado onde ele vai, ele é fotografado, ele é obrigado a dar SIC, RG, CPF, todos os dados para você fazer uma compra e assim por diante. Então, na verdade, a privacidade não existe, porque a hora que você deu para um e se espalha para todos, hoje no mundo real. Não é um fato isso? É interessante a colocação, é que até chega a ser assustador, né? A gente pensar dessa forma. É que muitas das vezes a gente vai conciliando os direitos. Então, em prol da segurança, eu diminuo a privacidade. Não quer dizer que você não tenha privacidade, mas você diminui a privacidade. Eu vou te dar um exemplo. Por favor. Muitas pessoas, às vezes, optam por colocar câmeras dentro de casa, né? Está sendo filmado. Muitas delas colocam até nos quartos, enfim, está sendo filmado. Não quer dizer que o fato de ela ter escolhido ter uma câmera, ela não tem privacidade. Se houver um vazamento e essas imagens, por algum motivo, for parar aí na internet ou em qualquer lugar, o direito dela protegido, por mais que ela tenha sido filmada, é a da privacidade. Então, acaba sendo uma coisa até assim de defesa. Se acontecer uma violação, se acontecer um vazamento, já que em prol da segurança sua pessoal, você acaba colocando câmeras, ou mesmo o Estado, para ele garantir uma vigilância, ele acaba colocando câmeras, ok. Só que se aquilo for utilizado com desvio de finalidade, então não é mais para segurança, mas é para observar a pessoa, enfim, como a gente viu uma situação de mulheres que estavam na praia e os funcionários de uma determinada prefeitura começaram a aproximar para ver as regiões íntimas ali das mulheres. Então, uma câmera que era para segurança, filmar desvio de finalidade. Agora, vamos lá. O que mudou na legislação que entra em vigor em 2020? Estou correto? Sim, 2020. Agora, o que mudou e quais são as responsabilidades que afetam diretamente as empresas, os seus trabalhadores, seus colaboradores e seus clientes? O ponto principal que eu vejo é uma maior transparência, uma especificidade, porque até então
A gente tem a proteção de dados hoje, mas ela é segmentada. Então, como eu disse, tem na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor enquanto base de dados. A gente tem no Código Civil como reflexo da proteção do nome, dos direitos de personalidade. A gente tem nas operadoras de telefonia, de telecomunicações, leis específicas para esse setor. A Lei de Acesso à Informação vai tratar também sobre informação. E, mais recentemente, em 2014, o Marco Civil da Internet, que teve um avanço interessante, que regulamenta os direitos e garantias dos usuários na internet. Então, veja você que nós tínhamos ali proteções segmentadas, mas a gente não tinha uma proteção geral e harmônica que valesse para qualquer operação de tratamento de dados, seja no ambiente digital, quanto no ambiente offline, aqui no ambiente real. Então eu vejo que isso é uma tendência, né? O Brasil foi um dos últimos países a ter uma lei geral. Mas o que mudou? E o que muda então? Bom, primeiro é trazer ali a transparência de que o dado pessoal pertence à pessoa natural a que ele está relacionado, e não mais àquela pessoa que coleta ou que está ali fazendo o tratamento de dados. Uma outra situação, houve um verdadeiro empoderamento do titular dos dados, né? Por quê? Porque ele passa a ter uma série de direitos, inclusive de confirmar se a empresa ou, enfim, a pessoa está realizando o tratamento de seus dados. Ele pode pedir a eliminação desses dados, o direito de fazer o consentimento do uso dos seus dados nas hipóteses em que esse tratamento está baseado no consentimento. Ele pode pedir ali prestação de contas, ele tem direito a acesso, a corrigir os seus dados se eles estiverem inadequados. E também, do lado de quem faz esse tratamento, a lei traz a necessidade de você investir em segurança, por exemplo, uma das primeiras leis que vem ali com obrigações de você cuidar da segurança desses dados, para justamente evitar o tão temido incidente de segurança que venha trazer um vazamento desses dados pessoais. Porque dependendo do tipo de serviço, é muito grave vazar essas informações. A gente está falando aí, muitas vezes pode ser dado de saúde. É grave em qualquer cenário. Grave em qualquer cenário, né? Financeiro, então qualquer um deles. E isso, então, é bom que se tenha essa transparência, porque se a gente for pensar, a segurança também está na Constituição. E a Constituição não fala, é segurança na rua, na chuva, na fazenda, não fala isso, ou numa casinha de chapéu, fala segurança. Claro. Então, segurança também é na internet, né? Então, esse que é o ponto, trouxe transparência. E mais, esse que vem um ponto, a lei vai também trazer as responsabilidades. Então, como que responde quem faz esse tratamento acontecendo um uso com desvio de finalidade ali? Porque às vezes o usuário, esse que é o ponto, o usuário ele entrega os dados pensando que o que vai ser feito dele é uma coisa, mas depois está sendo feita de uma outra forma. Agora, né? Essa lei já está em vigor? Não, a lei ainda não está em vigor, ela vai entrar em vigor apenas em 2020, né? Quando a lei foi editada, a conta seria para fevereiro de 2020. Foi sancionada a lei? Já foi sancionada, ela está num período que a gente chama de vacância, né? Sim. A vacácio legis para que todos possam acostumar com a lei, porque vem com quebra de paradigmas, então precisa de um tempo para que até as próprias empresas possam se adequar a esse novo cenário. Se a gente pudesse sintetizar tudo isso, as empresas, as pessoas, os usuários, qualquer um que tenha um sistema, vai precisar de advogados para fazer os contratos, vai precisar de sistemas para se garantir, vai precisar de seguro para, na eventualidade de um vazamento ou de um ataque, enfim, vai elevar os custos para manter a segurança e garantir a privacidade das pessoas. É isso em síntese? Sim, fez uma boa síntese, mas eu acrescentaria, embora isso possa apresentar um custo num primeiro momento, eu vejo que no final isso pode até demonstrar uma vantagem competitiva. Claro. E eu explico. O usuário ele está acordando sobre essa matéria e a tendência é que ele migre para serviços melhores. Se ele acha o seu serviço inseguro, começa a vir notícias de vazamento de dados ou de desvio de finalidade nesse tratamento, ele pode ir para o seu concorrente. Doutora Rúbia Ferrão, agradecemos muito a sua participação, os esclarecimentos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos
na semana que vem. Até lá!